Juliana Rosa, economia é com você. Juliana, mercado tenso. Vamos ignorar a tensão do mercado, né? O mercado com razão preocupado, porque mexeram na lei para colocar o Aloysio Mercadante no BNDES. Quer dizer, não tem nenhum brasileiro, 215 milhões de pessoas, o Alexandre de Moraes, quando fez o discurso, Lula foi eleito por 60 milhões de pessoas, mas vai governar para 215 milhões de pessoas. Não tem nenhum brasileiro entre os 215 milhões de pessoas que se encaixe na restrição da lei das estatais, que exige 3 anos de distância da política. Tiveram que pegar o Aloysio Mercadante. Primeiro, pergunto, aí colocam alguém que tem que mexer na lei e que tem a cabeça do Luciano Coutinho e aquele jeito de ver o mundo, de você dar subsídio, apoiar esse setor, apoiar aquele setor. Isso já não deu certo. E aí, como é que o mercado está enxergando isso? O que você tem escutado? Quais são as preocupações? Boa tarde. O Ineg, é uma preocupação geral, né? A gente fala muito de mercado, sempre fica aquela impressão que é quem investe na bolsa, quem tem dinheiro, mas o ambiente econômico está muito contaminado por essas escolhas, que a questão é o conjunto da obra, né? Boa tarde para você, para a Débora, boa tarde para o Fábio, boa tarde para você, ouvinte. Essa questão da alteração da lei das estatais, para que o Mercadante possa assumir a presidência do BNDES, na verdade é o conjunto da obra que está gerando uma insegurança muito grande na economia, porque a mudança na lei das estatais, a lei das estatais foi feita no governo Temer para proteger as empresas de influências políticas. E, com isso, as empresas estatais, elas são de Estado, elas não são de governo. E agora, na verdade, com essa mudança de última hora, ontem correram ali na Câmara dos Deputados para aprovar a mudança na lei, falta o Senado ainda aprovar, não só para que o Mercadante possa assumir a presidência do BNDES, porque as regras não permitiam que quem estivesse ligado à campanha não podiam, você tem que ter uma quarentena para poder assumir um cargo estatal. Então, alteraram a lei para que não só o Mercadante possa assumir a presidência do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, mas também se abre a porteira para outras indicações políticas. Petrobras, por exemplo, estava caindo agora, o Ineg estava olhando aqui, estava caindo em torno de 6% as ações da Petrobras na Bolsa. E aí, acho que aí vale de novo, né, a gente dizer o seguinte, que a Petrobras agora está caindo quase 7%, estou olhando aqui agora, 6,8% de queda. O que acontece é que você tem um ambiente econômico que acaba abrindo espaço para o aparelhamento das empresas estatais. E, como você falou, isso já foi feito no passado, deu errado, houve má administração. Tanto é que eu estou recebendo aqui vários relatórios comparando lucratividade da Petrobras em relação ao período antes da lei das estatais, foi muito maior. E o próprio Banco do Brasil também, enfim, uma gestão mais profissional. É isso que eu estou pegando aqui de dados que estão me enviando aqui em relação ao quanto que a lei das estatais foi importante para trazer uma gestão profissional para essas empresas estatais. E aí, Eneg, eu acho que também é interessante a gente poder traduzir isso para a vida de qualquer pessoa, né? Não é só quem investe. Os juros, por exemplo, estão disparando, que é chamado quanto que os investidores pagam para financiar a dívida do Brasil. E é esse juro que é referência na hora de você tomar crédito, pagar o empréstimo, né? Pegar um financiamento. Então, quanto mais você tem um risco em relação à interferência estatal na economia, o BNDES, por exemplo, no passado fez aquela política de emprestar a juros abaixo do mercado para alguns setores escolhidos. Então, isso criou distorções na economia, fazendo com que quem não estivesse dentro desse grupo escolhido pagasse mais caro, né? A gente do lado de fora paga mais caro para compensar o juro mais baixo dentro do BNDES, porque você cria distorções de política do Banco Central, né? De aumento de juro, né? Do trabalho todo de puxar a inflação para baixo, quando você tem uma parte
do mercado que não é influenciado por um trabalho de juros mais altos ou mais baixos, você acaba tendo que forçar a mão para quem está fora desse grupo. Enfim, Eneg, eu acho que essa é a mensagem que está sendo feita, por mais que eles estejam prometendo, eu acho que a gente quer que a economia dê certo, né, Eneg? A gente quer que o Brasil dê certo. Então, as declarações são no sentido de que, olha, a gente é heterodoxo, né? A gente acredita que o Estado é o indutor do crescimento econômico. A gente quer acreditar nas palavras de que eles dizem que eles vão fazer isso com responsabilidade, que eles vão encontrar um caminho para poder compensar aumento de gastos, cortando despesas, aumentando impostos, enfim. Mas a gente, todo início de governo, você tem o benefício da dúvida, né? Você quer acreditar que o que eles estão dizendo vai acontecer, enfim, né? Que a gente tem um caminho aí para que as piores expectativas do momento não aconteçam. Só que o que foi anunciado até agora, se aumenta o risco, né, para a sociedade como um todo, né? Se aumenta o risco do juros ser mais alto, se aumenta o risco de a gente ter um desequilíbrio fiscal que possa levar a um aumento de dólar e aumento de inflação. Então, o que acaba prevalecendo nesse momento é uma visão de insegurança em relação à interferência do Estado na economia e as distorções promovidas que podem afastar investimentos, decisões de investimentos também, não só na Bolsa, mas no setor produtivo, né? Então, é um ambiente bastante inseguro, Eneg, que eu sinto nesse momento, conversando tanto no mercado financeiro, quanto com empresários de todos os portes, aí, que é importante a gente ouvir. De 2003, quando Lula tomou posse, a 2023, quando ele vai tomar posse de novo, em 20 anos, ele perdeu, o governo, muito poder, muito poder. O governo podia fazer, a política monetária não pode mais. A política monetária hoje é independente. Então, a única maneira do governo fazer ajustes na economia é através do orçamento geral da União e tem um bolo de dinheiro nos investimentos das estatais. Por exemplo, já houve zum da Petrobras ser usada para comprar um pedaço da Eletrobras. Então, a Eletrobras foi privatizada, não vamos mexer com ela. Mas a gente pega a Petrobras e pega um bolo de dinheiro de investimento, compra um pedaço da Eletrobras e aí a gente comanda a Eletrobras e nomeia a gente na Eletrobras privada. É uma coisa que dá para fazer com esse modelo, ainda mais agora você podendo colocar políticos e tal. Esse tipo de preocupação, esse tipo de movimento, no entanto, tem uma reação do mercado. O juro futuro, como você falou, a taxa de juros, a percepção dos investidores. Então, o preço vem na hora, né, Juliana? Hoje em dia, não é que daqui 10 meses, daqui 2 anos, a gente vai perceber o que está acontecendo. O preço vem e vem na hora, né? O governo perdeu as ferramentas de poder fazer estripulia sem receber o termômetro na hora dizendo que está com febre, não é? Exatamente. A gente sente hoje, né? Não vai sentir quando eles entregarem, porque o que está acontecendo agora, né? Eles falarem assim, olha, a gente precisa de uma licença para gastar, a gente tem uma emergência, e essa emergência todo mundo entende que existe realmente, com algumas questões que precisam ser recompostas em gastos públicos, né? Você precisa recompor o farmácia popular que está sem dinheiro, você precisa recompor dinheiro para educação ali na área de merenda escolar, todos os critérios, né, que precisam ser repensados aí de perda de conteúdo no ensino público por conta da pandemia, enfim. O fato que preocupa, né, é que primeiro que eles estão pedindo uma licença para gastar que vai muito além de todas as promessas de campanha. Né, quando você junta tudo isso, Auxílio Brasil de R$600, mais 145 por criança, mais tudo isso, merenda escolar, educação, saúde, vacina, dá em torno de 140 bi. E eles estão pedindo em torno de 200 bi, no final das contas vai dar isso, né? Tem um monte de brecha ali para gastar no orçamento. Então, é como se você... Outro dia um economista me falou uma coisa muito boa, o Jefferson Bittencourt, que é especialista em contas públicas, foi secretário do Tesouro, ele me falou assim, olha, é que nem você alugar um apartamento que você não tem dinheiro para pagar esse aluguel. Aí você pega um apartamentão grandão e tal,
e fala para o proprietário, olha, eu não tenho dinheiro para pagar esse aluguel, mas daqui a 6 meses eu vou ter, né? Porque eu tenho um plano de cortar minhas despesas, de aumentar meu salário, né? Só que tem que fazer o contrário, né? Normalmente a gente primeiro tem condições financeiras para depois tomar as decisões de poder bancar aquilo que está sendo pedido. Então, achei boa, Oineg, essa metáfora, porque é um pouco do que está acontecendo, né? Todo mundo promete que em algum momento isso vai ser compensado, então o orçamento tem uma previsão de um gasto muito acima do necessário para a proteção social, como sempre os políticos vão enfiando um monte de outras coisas, né, de interesses próprios. Aí você tem os ministros que estão sendo anunciados que acreditam que o Estado tem que gastar mais para induzir o crescimento econômico, não o setor privado. E você tem esse passado que os condena, que foi o uso de bancos públicos para poder estimular o crédito para alguns grupos de setoriais que deu errado no passado, né? Então, é uma promessa de que lá na frente eles vão consertar tudo, só que por enquanto a gente só tem a promessa da dívida, né? A promessa do risco. A gente não tem a garantia, na verdade, do que como é que esse buraco vai fechar, o Eneg. Então, a gente começa a sentir hoje os efeitos dessa insegurança. Vamos acompanhar. Juliana Rosa, Economia. Lembrando que a gente não tem a garantia e a gente tem o passado que nos autoriza a desconfiar muito dessas promessas, né, que são um desastre. Volta a conversar com a gente, então, Juliana, amanhã. Valeu, obrigado, beijão. Beijão.